Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena em vossos corações. Bom dia! Que o Eterno abençoe você e sua família. Mais uma vez estamos juntos, com muita alegria no coração, para dessa vez nos debruçarmos sobre o livro de Ester. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei com vocês nesta jornada pelos próximos dias. Hoje estaremos meditando nos capítulos de 1 a 3. Antes de mais nada, vamos nos localizar na história bíblica para não nos perdermos na linha da redenção. Em Gênesis temos a criação do homem, seu pecado e a promessa da redenção. Vem então o dilúvio, e de Shem, ou Sem, filho de Noé, veio Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos que foram resgatadas por Deus do Egito. Uma vez estabelecidas na terra da promessa, Josué então morre e a partir de então, Israel passou a ser governado, por assim dizer, pelos juízes, sendo o profeta Samuel o último deles, e constituindo por orientação de Deus a monarquia, como lemos no livro que leva o seu nome. Nos livros de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, vimos que a monarquia fracassou, sendo o último rei, Zedequias, levado cativo por Nabucodonosor em 586 a.C., morrendo na Babilônia. Entretanto, o poderoso Império Babilônico foi derrotado e conquistado pelos persas em 539 a.C., e a sede do governo dos exilados judeus passou a ser em Suzã, a capital da Pérsia. E é aqui que a história de Ester se passa, durante o reinado do rei Assuero, ou Xerxes I, seu nome grego, como é mais conhecido. Ele reinou de 486 a 465 a.C. A narrativa de Ester acontece entre os anos de aproximadamente 483 a 473 de seu reinado, sendo que a maioria dos acontecimentos ocorreu em 473. Ester foi coroada rainha da Pérsia em 478 a.C., conforme lemos no capítulo 2, verso 16. E para nos situarmos ainda melhor, a história do livro de Ester aconteceu entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, ou seja, entre o primeiro retorno dos exilados judeus para Jerusalém, em 538 a.C., no primeiro ano do governo de Ciro, conforme nós lemos lá no capítulo 1 de Esdras, versos de 1 a 3. Chefiados por Zorobabel, e o segundo retorno, liderado por Esdras, que aconteceu em 457 a.C. Embora o livro de Ester, em nossas Bíblias, venha depois do livro de Neemias, os eventos descritos aqui ocorreram 30 anos antes da volta de Neemias a Jerusalém. O autor do livro de Ester é desconhecido. Acredita-se que foi escrito entre 460 a 400 a.C. Alguns pensam em Mardoqueu, outros mencionam Esdras e Neemias como possíveis autores. Mas isso é apenas especulação. É certo que uma pessoa escreveu todo o relato, com exceção do capítulo 9, versos de 20 a 32, que provavelmente foi adicionado por outra mão. O estilo é extremamente simples. O hebraico usado é muito parecido com o de Esdras e Neemias, mas o livro também contém algumas palavras persas.
O livro traz à tona o grande fato de que o povo judeu, longe de sua própria terra e não mais em qualquer relação externa com Deus, são, não obstante, o objeto de seu gracioso cuidado. Esse relacionamento rompido parece ser a razão pela qual o nome de Deus não é citado no livro. Apesar de sua infidelidade, eles ainda são seu povo, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele os cobre com sua mão protetora e zela por eles, e ao seu próprio modo e tempo age em favor deles, livrando-os de seus inimigos. Significativo é que a história do livro de Esther conclui os livros históricos do Antigo Testamento. As condições aqui descritas continuam durante os tempos dos gentios, até que finalmente vem o grande livramento para o povo de Israel. Expositores judeus compararam o livro de Esther ao amanhecer que anuncia o fim da noite. É uma previsão profética de sua história e é especialmente típica dos próximos dias de problemas de Jacó, quando eles serão libertos. A aplicação dispensacional típica é de muito interesse, pois ilustra algumas das profecias de maneira prática. Vasti, a esposa gentia, pode ser considerada como a cristandade, a ser posta de lado por sua desobediência, e Esther, a judia, toma seu lugar. Isso nos lembra a parábola das duas oliveiras que Paulo cita em Romanos 11 e a execução final da ameaça divina de que os ramos enxertados, a cristandade gentia, devem ser cortados e os ramos que foram cortados, Israel, colocados de volta em sua própria oliveira. Amã, o ímpio inimigo dos judeus, um descendente de Agag, o primeiro inimigo que Israel encontrou no deserto, é uma ilustração do futuro inimigo que Israel enfrentará. Ele é chamado de Amã, o ímpio. O valor numérico das letras hebraicas que compõem as palavras Amã, o ímpio, é exatamente 666. Coincidência? Creio que não. Bom, mas Mardoqueu é um tipo do Senhor Jesus Cristo em sua gloriosa exaltação vindoura. O triunfo completo dos judeus sobre seus inimigos, a alegria e a paz registrados no final deste livro são típicos da época em que Cristo reina na terra. Dito isso, vamos entrar no texto propriamente dito. No capítulo 1, o rei Assuero, um dos personagens principais deste livro, é conhecido na história como Xerxes I. O nome Assuero é um título que significa o rei principal ou o rei de todos os reis. Ele governou de 486 a 465 a.C. Então, a história do livro de Esther aconteceu aproximadamente 100 anos depois do exílio babilônico. Embora muitos judeus tivessem retornado, conforme vimos nos livros de Esdras e Neemias, que tratam do restante de Israel, que voltou à terra quando o rei persa lhes deu permissão para isso, houveram muitos judeus que escolheram permanecer na Pérsia. O livro de Esther mostra a maneira como Deus tratou esses judeus, apesar de seu aparente distanciamento dele. O domínio de Assuero se estendia do Oriente ao Ocidente, da Índia à Etiópia. A capital de seu império era Suzã, que tinha uma bela localização, cercada por altas montanhas, atravessada por riachos e uma bela e abundante vegetação. Desde a época do rei Dario, ela se tornou a residência dos reis persas. A palavra palácio é melhor traduzida por fortaleza ou castelo.
E no terceiro ano de seu reinado, ele deu a grande festa para todos os seus príncipes e servos, e todos os nobres da Pérsia e da Média estavam diante dele. Ele então mostrou as riquezas de seu glorioso reino e entreteve os nobres e príncipes por 6 longos meses. Esta suntuosa festa foi seguida por um segundo banquete, para o qual todos os habitantes da capital foram convidados. Foi realizado no jardim do palácio e durou 7 dias. O local e a decoração eram magníficos e o vinho real era servido em copos de ouro, que eram todos diferentes uns dos outros. Assim, o rei exibiu sua enorme e abundante riqueza. O texto diz: "E o vinho do reino era abundante, de acordo com a generosidade do rei." E havia liberdade perfeita. Cada um poderia beber o quanto quisesse. O rei instruiu os oficiais que eles deveriam fazer de acordo com a vontade de cada um. A rainha Vasti significa mulher de beleza incomum ou extraordinária. Ela agora é apresentada. Ela fez um banquete separado para as mulheres da casa real. Essas festas eram frequentemente oferecidas por mulheres reais do Oriente. Nada é dito quanto tempo durou essa festa. Com o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a seus 7 camareiros que trouxessem Vasti com seus trajes reais para a festa, para que os povos e os príncipes pudessem admirar sua grande beleza. Esses dignatários, por assim dizer, foram enviados para acompanharem a rainha à festa de Assuero. Porém, ela se recusou a obedecer à ordem do rei. Imediatamente, os sábios foram chamados. Esse conselho privado do rei consistia em 7 príncipes, os príncipes da Pérsia e da Média, que estavam ao lado do rei. Eles reuniram-se para tratar desse sério assunto. Depois de plena deliberação, eles decidem que Vasti não deveria entrar mais na presença do rei Assuero e que o rei dê os seus direitos de rainha a outra, que seja melhor do que ela. Então o rei sancionou e emitiu ao mesmo tempo um decreto a ser publicado em todo o seu reino, de que todas as esposas deveriam honrar seus maridos. Mas como podemos aplicar essa narrativa? Vamos lá. Assuero reivindicou o título de Rei dos Reis, que pertence somente ao próprio Senhor Jesus. A grande festa que ele fez nos lembra outra festa que o Senhor conquistou para nós. A festa de Assuero foi no terceiro ano de seu reinado e foi designada para mostrar as riquezas de seu reino e a honra de sua majestade. A festa do Evangelho, para a qual Deus nos convida, foi preparada por seu Filho, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E esta festa mostra as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco. Aqueles que aceitam e se tornam participantes da vocação celestial, nobres e príncipes, que reinarão com ele em seu reino vindouro. O convite é: venham, pois todas as coisas agora estão prontas. Há o suficiente para todos, o suficiente para encher até transbordar. O vinho é o símbolo da alegria, alegra a Deus e ao homem, conforme Juízes, capítulo 9. E assim como o rei teve sua alegria com seus súditos nesta festa terrena, Deus se alegra com aqueles que vêm à mesa de seu amor, e aqueles que aceitam seu convite se alegram nele. Os sofás de ouro e prata na festa do rei eram para descanso. Ouro e prata são símbolos de justiça e redenção. E esses são os sofás,
os lugares de descanso para o crente. E como Assuero convidou todos a virem à sua festa, sem outras condições, a não ser vir, assim Deus quer que todos os homens sejam salvos e oferece as riquezas de sua graça sem dinheiro e sem preço. Enquanto o rei persa exibia as glórias de seu grande reino, Deus exibe a glória de sua incomensurável graça. Em Vasti, vemos um tipo de recusa ao convite. Ela havia sido convidada a vir e agraciar a festa com sua presença, mas ela não viria. Isso nos lembra a parábola de Nosso Senhor, na qual ele fala da grande ceia, um símbolo do Evangelho, e dos convidados que deram desculpas para não vir. Ela tinha seu próprio banquete, do qual provavelmente não iria embora. Quantos há que recusam o convite do Evangelho porque amam mais as suas próprias coisas? Vasti foi banida da presença do rei. E este é o destino do pecador que se recusa a obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas Vasti também representa um tipo de cristandade professa, aqueles que têm a forma de piedade, mas negam o poder dela, e cujo Deus é seu ventre, e que são os inimigos da cruz, desobedientes a Deus. Um dia, essa cristandade será rejeitada pelo Senhor. Ele vai vomitar Laodiceia de sua boca. E então, o Rei dos Reis chamará outro para ocupar o lugar da cristandade apóstata. No capítulo 2, nós vamos observar que a narrativa desse capítulo não aconteceu imediatamente após a festa. Nós aprendemos isso no verso 16 deste capítulo. Assuero levou Ester no lugar de Vasti no 7º ano de seu reinado, mas a festa descrita no capítulo de abertura aconteceu no 3º ano. Então cerca de 4 anos se passaram. Então os cortesãos do rei sugeriram que se buscassem jovens virgens e formosas, que deveriam ser levadas ao harém, a casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei e guardião das mulheres. E o rei ficou muito satisfeito com essa sugestão. Mas então somos apresentados a um certo judeu, Mardoqueu, que vivia na cidade de Susã. Ele havia criado sua prima Hadassa, ou Ester, desde que ela havia se tornado órfã. A descrição da jovem era que ela era amável e bela. Quando o decreto do rei se tornou conhecido, muitas jovens se reuniram no castelo. Ester estava entre elas e foi escolhida para ser levada ao palácio do rei aos cuidados de Hegai. Ele ficou muito satisfeito com ela, de modo que forneceu tudo o que era necessário para realçar sua beleza, dando-lhe também 7 donzelas, que a ajudariam a se preparar para uma audiência com o rei. Na verdade, Hegai ficou tão impressionado com Ester que ele lhe deu o melhor lugar na casa das mulheres. Seguindo o conselho de Mardoqueu, Ester não revelou sua nacionalidade. Mardoqueu, entretanto, caminhava todos os dias diante do pátio dos aposentos das mulheres, ansioso para ouvir qualquer notícia do progresso de Ester. Todas as candidatas receberam 12 meses de preparação, e cada jovem, por sua vez, foi entrevistada pelo rei. E para isso, elas receberam tudo o que desejassem levar consigo, seja maquiagem, perfumes, roupas, flores ou qualquer coisa que considerassem útil para apelar ao rei. Quando chegou a vez de Ester, ela não pediu nada. E outra nota ainda é acrescentada aqui,
que todos os que a viam se agradavam dela. Ela foi levada ao rei no 10º mês do 7º ano de seu reinado, 4 anos após a deposição de Vasti. Embora o rei tivesse um grande número de mulheres para escolher, ele amou mais Ester do que qualquer outra. Ele então colocou a coroa real em sua cabeça e deu uma grande festa para Ester, convidando todos os seus oficiais e servos, proclamando um feriado nesta ocasião. Nos versos de 19 a 23 aqui do capítulo 2, lemos que Mardoqueu sentou-se à porta do rei. Aparentemente, isso era permitido a qualquer cidadão, e Mardoqueu aproveitou-se disso para ficar o mais próximo possível de Ester. E então, naquele lugar, ele ouviu que 2 eunucos do rei, guardas das portas, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, sabendo do plano, informou a rainha Ester, que contou ao rei em seu nome. Depois que o caso foi investigado e descobriu-se que o relato era verdadeiro, os 2 homens foram enforcados. E tudo isso ficou registrado no livro das Crônicas dos Reis da Pérsia. No capítulo 3, nós não sabemos quanto tempo se passou, mas agora nós somos apresentados a Amã, o filho de Amedata, o Agagita. O rei o promoveu e colocou seu assento acima de todos os príncipes. Mas a informação que nos chama mais a atenção é o fato de que ele era descendente de Agag, rei de Amaleque. Lembram-se, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 8, ele descendia de Esaú, irmão de Jacó. Amaleque sempre foi o pior inimigo de Israel. Sua derrota final virá com a segunda vinda de Cristo. Assim, Balaão anunciou em sua declaração profética. Ele disse: quando o cetro finalmente se erguer de Israel para ferir as nações, Amaleque terá o seu fim. E quando ele olhou para Amaleque, ele retomou sua parábola e concluiu: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu último fim será que ele pereça para sempre. Amã, o amalequita, é mais tarde chamado de inimigo dos judeus. Ele prenuncia aquele inimigo final que surge para perturbar Israel e tenta seu extermínio antes que o rei de Israel apareça. Haja visto sua autoridade, todos os servos do rei prostravam-se e o reverenciavam. Eles davam a Amã a honra de um deus. Como representante do rei, essa adoração foi estendida a ele. Mas Mardoqueu não se curvou, porque tal reverência envolvia o reconhecimento de um falso deus e era contra o mandamento do Senhor. De acordo com a tradição judaica, Amã usava em seu casaco a imagem de um ídolo, e essa foi a razão pela qual Mardoqueu se recusou a reverenciá-lo. Mas então os servos do rei avisaram Mardoqueu, e quando isso não foi atendido, contaram a Amã. E que figura nobre! No meio dos servos adoradores, curvando-se profundamente diante do falso deus Amã, ergue-se Mardoqueu, o judeu. Mas quando Amã descobre que Mardoqueu era judeu e que sua recusa foi uma desobediência voluntária inspirada pela sua fé no Deus de Israel e em sua obediência à sua lei, o ódio amalequita despertou em seu coração perverso e ele ficou cheio de ira. E esse foi o estopim para criar ocasião para destruir todos os judeus no Império Persa. Eles lançaram a sorte, Pur, diante de Amã. Pelo sorteio se estabeleceu que o 12º mês, o mês judaico de Adar, é o mês para executar a trama. E agora ele se aproxima do rei que ignorava o conselho sombrio de Amã.
Então Amã conta ao rei sobre um certo povo que habitava em seu reino. Ele evita citar seus nomes. Se o tivesse feito, sua trama maligna não teria dado certo, pois Xerxes devia conhecer bem a ilustre história dos judeus e sabia que desde Ciro a política do Império Persa fora a proteção dos judeus. Mas a acusação de Amã é dupla. Primeiro, suas leis são diferentes das de todos os povos. Segundo, eles não cumprem as leis do rei. E então o veredito: não é lucro para o rei sofrê-los. Eles eram um povo separado, seguindo sua lei dada por seu Deus. Foi esse lado religioso que despertou o ódio de Satanás, e por meio de Amã, ele insiste agora no assassinato indiscriminado de toda a raça. E Amã, como seu representante, foi astuto o suficiente para antecipar uma objeção do rei. O rei poderia questionar se seu reino não sofreria financeiramente se todo um povo fosse exterminado. Mas para remover essa consideração financeira, Amã ofereceu pagar 10.000 talentos, ou 350 toneladas de prata, pela desejada matança de todos os judeus, o que valeria hoje cerca de 1,5 bilhão de reais. Com isso, Amã tentou a avareza do rei e, ao mesmo tempo, agradou o seu orgulho, sugerindo que deveria ser uma ninharia para ele perder um povo inteiro que valia apenas o valor de 10.000 talentos. Então, o rei deu a ele seu anel. Foi um anel para selar o documento. Cada anel tinha um selo. A transferência do anel real com o selo real denotava a transferência de autoridade e poder reais para o destinatário. Amã foi, portanto, investido de autoridade real. Mas a arrogância do rei também aparece agora. Não só ele dá seu anel a Amã, como também lhe presenteia com a enorme soma que ele havia oferecido ao rei. Ou seja, Xerxes entrega a Amã tanto o povo que ele queria exterminar, quanto a prata, 350 toneladas dela, no valor atual de 1,5 bilhão de reais. E então, todos os governadores de todas as províncias, os príncipes de todos os povos que faziam parte do Império Persa, foram notificados em diferentes línguas do que deveria acontecer no 13º dia do mês de Adar. A proclamação foi escrita em nome do rei e selada com seu anel em poder de Amã. As cartas foram enviadas por correios a todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os seus bens. Tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Este decreto horrível foi enviado às pressas por todo o país. O rei e Amã sentaram-se para um banquete, enquanto a capital, Suzã, estava perplexa e profundamente comovida. Meus queridos, Amã ilustra a vinda do homem do pecado, a besta do Apocalipse capítulo 13. Este homem do pecado, a manifestar-se num futuro próximo, será como Amã, o inimigo dos judeus e uma das obras-primas de Satanás. Amã deveria ser adorado e reverenciado, e o homem do pecado exigirá adoração divina, e com a ajuda da primeira besta, o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, ele procura exterminar os judeus. Ele manifestará maior astúcia do que Amã
e usará o poder político para cumprir seu propósito. Mardoqueu, em sua recusa à adoração a Amã, é um tipo do remanescente judeu piedoso que se recusará a adorar o homem do pecado. A proclamação da morte pronunciada sobre toda uma raça de pessoas, todos condenados à morte, nenhum isento, tipifica a condição em que toda a raça humana está espiritualmente. A lei, por conta do pecado, é a tal proclamação: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A condição de desamparo em que os judeus condenados à morte se encontraram é uma imagem da condição de desamparo do homem como pecador. Nada que os judeus fizeram poderia salvá-los. Nenhum choro ou súplica poderia mudar as coisas. Somente a intervenção divina, enquanto o tempo for oportuno. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.